Irmãos, queridos ouvintes que têm nos acompanhado na rede, nós queremos agradecer a sua presença, agradecer o que o Senhor tem operado nesta igreja e operado na vida dos irmãos, das famílias, e as orações constantes que nós temos visto os irmãos apresentarem para a igreja. Que o Senhor nos ajude. Nesta noite eu peço para você abrir sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, carta do apóstolo São Paulo. Neste versículo ele escreveu: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força, conhecimento, discernimento para poder falar dos atos sagrados do nosso Senhor apresentado a nós. Amém? Ocorre, irmãos, nesta oportunidade de pregação e culto, nesta leitura que acabamos de fazer em Filipenses, capítulo 1 e versículo 6, onde o apóstolo Paulo apresenta que o que foi começado em nós, uma boa obra, vai ser aperfeiçoada cada dia mais até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? O que Deus promete, Deus nunca vai prometer sem assegurar que seja cumprido as suas promessas. Ainda que, se nós formos infiéis, Ele permanecerá fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Infidelidade é coisa do homem, não é de Deus. Se seguirmos os passos do Senhor, seremos fiéis, como Paulo escreveu em 2 Timóteo 2:13, do qual nem vamos ler. Mas eu já quero chamar para os irmãos abrirem suas Bíblias em Isaías capítulo 55 e versículo 11, quando o profeta escreveu: assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém. Isto é, novamente, um reforço, vai ser cumprido. Jesus, nosso Senhor e Salvador, recebeu uma grande tarefa a ser cumprida entre nós. Ele tinha de viver uma vida sem pecado algum, permanecendo obediente ao Pai até a cruz do Calvário. Até mesmo a maneira da morte do nosso Senhor deveria cumpri-la anteriormente e durante a sua morte com caprichosas profecias. Dizer que nada que aconteceu com o nosso Senhor desde o seu nascimento e bem antes dele se apresentar entre nós foi por acaso. Nada é por acaso ou coincidência na vida dos santos. Tudo, cada passo, cada segundo tem um propósito de Deus. A convocação desta noite é para que você viva essa realidade e creia, como por exemplo, um certo homem de tanta infelicidade chamado Judas Iscariotes. Ele viria no seu tempo determinado para trair Jesus. Homem que seria bom nem ter nascido
entre nós, como vemos em Mateus capítulo 26 e 24. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. É o que nós estamos comentando. O Filho do Homem vai de acordo com o que já está determinado. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem que não houvera nascido. Existem pessoas nesse mundo que era melhor não ter nascido. Judas foi um. Diante da ocorrência do escândalo da cruz, para chegar, o pastor seria ferido e as ovelhas dispersariam, como nós vemos novamente em Mateus 26 e 31. Quando Jesus disse: todos vós nesta noite escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Também, até a quantidade das moedas, o preço da traição foi antecipado. A negociação de Judas foi um ato profético, anunciado por Jeremias e Zacarias. Em Mateus 27, 9, então se realizou o que fora anunciado pelo profeta Jeremias. Diz, e tomaram as 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram. 30 moedas de prata. E outras várias informações que nós temos no Velho Testamento. Todos eles se cumpriram. Contudo, essa tarefa que Jesus foi incumbido, ela é impossível, ou seria impossível para qualquer um de nós. Nós não teríamos capacidade. Então veio Jesus e fez por nós. Triunfou na cruz, venceu a morte. Para o desespero do maligno, estava consumado. Obediente, ele fez o que deveria ser feito, não por ele, mas por nós. Amém? Por isso, se o trabalho de Deus não tem sido continuado por qualquer um de nós, não é porque Cristo fez a obra incompleta por nós, é sim porque não há obediência como nos ensinou. E esta obrigação cabe a cada um de nós, fazer-se cumprir o que Deus quer de você. A proposta para cada um de nós é que nós devemos abrir o coração, deixar a luz do céu entrar e que possamos orar: Senhor, o que Tu queres que eu faça? Todos nós devemos nos entregar por inteiro para poder fazer-nos capazes, como Ele foi. Jesus foi capacitado pelo Pai e nós somos capacitados por Ele. Assim honramos a Deus em espírito. Revise as coisas de Deus que você sabe que deveria ter feito ou estar fazendo e ainda não fez. Recupere tempos perdidos com coisas vazias e sem futuro. Observe se você tem assumido os seus deveres de alguém que um dia disse publicamente que queria obedecer a palavra de Deus. Como, por exemplo, as prioridades necessárias. Se você anda buscando, de fato, primeiro o reino de Deus, para ser beneficiado nas outras coisas que Ele nos promete acrescentar. Caso você quer ter alguma coisa e deseja ter, não tente conquistar pelos seus esforços comuns dos homens. Tenha prioridade em Deus, para que depois Ele possa apenas
te acrescentar. É uma doação que Deus nos faz. Porque os comprometidos recebem surpreendentemente as coisas sem ter que dar a vida por elas. Porque se Ele já nos deu a salvação, como nós não vamos crer que Ele nos vai nos dar as coisas necessárias? Por isso nós devemos ser vocacionados apenas como operadores da obra dos céus, para que Ele possa suprir as nossas necessidades inerentes, enquanto estamos comprometidos com Ele, vinculados à cruz de Cristo. Tiago 1,25 está escrito: aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte, esquece disso, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Novamente, fazedor da obra de Deus sempre será bem-aventurado nos seus caminhos. Qualquer caminho que você estiver, qualquer coisa que você estiver operando, Deus contigo, sempre você vai ser bem-aventurado. Sempre, então, que começarmos uma obra da bem-aventurança, concorda que ela será terminada? Concorda que ela vai chegar nos seus fins e propósitos? Porque a incapacidade de terminar o que se começa, a partir das menores coisas para as maiores, e nós devemos notá-las, o que está ocorrendo conosco. Por exemplo, o que você acha de um jardim com a metade das gramas cortadas? Não é bom de ver. De um livro que você lê apenas parte dele e não acaba de ler. Das louças na cozinha sem lavar. Dos tecidos moldados, mas sem serem costurados, ninguém vai vestir. Das cartas começadas e inacabadas, nem enviadas, quem precisa de ler não vai ler. Então, o livro lido pela metade, você não tem entendimento do que o autor quis passar para você. Assim como o rodar de uma cozinha, se não houver as tarefas feitas, vão ser acumulativas e vão se atropelar. Assim, nessas coisas simples da nossa vida, podemos comparar com o que nós somos, para que possamos verificar ainda em pontos mais comprometedores e penosos da nossa vida. É claro que se você começa a ler um livro e não acabar de ler, talvez nada vai acontecer na sua vida. Talvez também se você começou a escrever uma carta e não terminou, sabe lá qual o efeito que poderia dar? Mas como você encara, por exemplo, coisas mais compromissadas? Por exemplo, se alguém tem responsabilidade de ter colocado filhos no mundo e depois deixá-los abandonados. Começou, gerou filho, mas não deu sequência ao que deveria se fazer. Uma fé vacilante. Amizades abandonadas sem motivo que seja. Filhos gerados num ventre e criados por outro coração estranho. Compromissos preguiçosamente abandonados sem motivos. Porque um mundo sem a palavra do Evangelho, enquanto os crentes das igrejas vivem deliciosamente de mãos dadas com os ímpios, num profundo sono do Evangelho. Uma pausa inexplicável. Será que há entre nós alguém agindo pelas metades,
ou pelo começo apenas, ou por fases, ou por partes, sem definição de uma obra completa do que Deus tem para você? Desistir não é apenas parar de vir na igreja, por exemplo. A ausência é apenas um sintoma aparente. É possível ser um desistente vindo, vez ou outra, na igreja, por exemplo. Qualquer falta de empenho é uma desistência. Qualquer mudança de prioridade é desistência dos objetivos que um dia assumiu permanecer até o dia que Jesus voltar. Observe o seu coração e conte para você mesmo como é que anda o seu compromisso com a obra daquele Jesus que te salvou. Daquele Jesus que foi crucificado e ressuscitou. Porque abandonar Jesus, infelizmente, é comum. Vem desânimos, o enfado da palavra. Acredita você que no livro de João, na altura do capítulo 6, por exemplo, versículo 60, nós vemos um quantitativo alto. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro esse discurso, quem pode ouvir? Olha, irmãos, na verdade, João está escrevendo: quem aguenta ouvir Jesus falar? Porque ele estava dizendo que ele era o verdadeiro maná, o pão que desceu do céu, e que a sua carne era a carne que alimentava os homens. Então se enfadaram de ouvir Jesus. Assim como também nos dias de hoje as pessoas enfadam em apenas ouvir a palavra de Deus. Querem outras misturas interessantes. Não é de hoje que as pessoas começam, mas não terminam. Perdem, frustram suas expectativas porque não conhecem o poder da salvação. Apenas uma expectativa de vida. Ou seja, quem é que pode ouvir pacientemente a pregação do Evangelho nos dias de hoje? Quem pode atentar e ouvir essa doutrina ou acreditar nela? As doutrinas que Jesus ensinou não eram ofensivas. Eles não estavam sendo perseguidos naquele momento. Esses novatos discípulos desinteressaram da palavra de Jesus. Agora vemos a terrível maldade da incredulidade, pois aqueles que rejeitam a doutrina da salvação, depois de um dia ouvirem, não satisfeitos em se afastarem, têm a dificuldade de ouvir o Filho de Deus com a dignidade que ele deveria despertar nos corações. Então, abandonam Jesus. O Jesus é abandonado. Ele não abandona quem procura. Enquanto Jesus é abandonado, ele não abandona. Porque ele nos dá todas as ferramentas para permanecermos fiéis até o seu dia. Amém. Hebreus 3:12 diz: vede, irmãos, que nunca haja em vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Coração com maldade e a infidelidade afasta de Deus. Não só são os escândalos, mas o coração próprio de cada um, na maldade e na infidelidade, afasta de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:24, Paulo escreve: fiel é o que nos chama e que também nos fará fiel. Esta é a regra de Deus, não é a regra dos homens. Jesus nos encorajou com o seu comportamento fiel e obediente até a cruz. Sigamos seus passos, porque a palavra de Deus nos encoraja, lembrando a determinação de Jesus na cruz. Jesus não desistiu e a sua mensagem é desafiadora. Se alguém está nessa igreja e não entende direito que a mensagem da cruz ela é desafiadora,
precisa aprender que é um desafio diário, com triunfos diários. Não pense que Jesus não foi tentado para também desistir. Lá no Getsemane, quando ele separou dos demais discípulos e chamou Pedro, João e Tiago para orarem com ele, em Mateus 26 e 39, Jesus diz: e indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Neste momento nós vemos a fraqueza humana. Jesus quis mostrar para nós, teve o capricho de mostrar que ele tinha um lado humano. Ele tinha um lado 100% humano, mas ele era 100% Deus. Do mesmo ponto que essa fraqueza humana veio, será que jamais Jesus quis desistir? Ora, vemos que sim. Como homem, claro que sim. Sofrimentos, provações, dias difíceis, de dores, perseguições, humanamente, é impossível. Só seremos triunfantes na companhia do Senhor. Entenda, meus irmãos, mas o filho obediente, as fraquezas não foram maiores que a fidelidade. As fraquezas nunca podem ser maiores que a fidelidade. Foi fiel no seu compromisso, desde o princípio, e terminou. É uma lição espetacular para nós. Em João 17, 1 e 5, as palavras do nosso Senhor diz assim a partir do verso 1. Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a de ti na mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Esta é a razão pela qual suas palavras são tão esplêndidas. Quando ele pôde dizer: está consumado. Pare e ouça cada um de nós. Nós podemos nesse momento imaginar o clamor da cruz, porque os dois malfeitores estavam gemendo. Um tomou uma atitude e outra outra. Houve um princípio de discussão em torno de Jesus nos piores momentos da sua vida. As bocas zombeteiras durante todo o processo do seu julgamento começaram a se calar diante do espetáculo da cruz. Acharam que Jesus chamava Elias, aquele profeta arrebatado. Vamos esperar se Elias vem. Mas nesse momento, o céu escureceu, os mortos ressuscitaram, a terra tremeu, as pedras racharam, o centurião amedrontado acreditou que ele era o Filho de Deus. Isto é, matamos o inocente, matamos o homem errado. Imagine a dor desse centurião romano. E o que estava consumado, na verdade, naquele momento, para toda a humanidade? O plano da redenção do homem, ao longo da eternidade, irmãos, estava consumado naquele momento. A mensagem de Deus para o homem,
havia sido selada, fechada. As palavras de Jesus como homem na terra nunca mais se repetiriam, porque a primeira vinda terminou. A sua tarefa de escolher e preparar embaixadores terminara. O seu trabalho estava finalizado. A canção foi cantada, o sangue foi derramado. As mulheres em volta de Jesus choravam. Jesus disse a João: eis aí o teu filho, mulher. E ele disse à sua mãe: o sacrifício feito, o aguilhão da morte foi removido, Jesus venceu a morte, tudo acabara para começar um novo tempo entre nós. Para agora, a partir daquele momento, os homens se arrumarem e se prepararem para a sua segunda vinda. Em Mateus 27, 45 e 54, nós vemos parte dos relatos daquele momento trágico, onde as pessoas se confundiram pelo ato de participarem da crucificação e o remorso entre um misto de arrependimento e dúvidas, medo. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns que estavam ali ouvindo isso diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e pondo-a na cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. Em João 19:30 está escrito assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Essa frase é forte, irmãos. Essa frase é muito forte. Está consumado. E inclinando a sua cabeça, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto para baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Imagine, meu irmão, será que foi um grito de derrota por ser sacrificado naquele momento? Possivelmente, se as mãos de Jesus não tivessem sido pregadas, ele ia erguer as suas mãos para os céus e agradecer como missão cumprida, porque os céus estavam escuros. Porém, não foi um grito de desespero, foi um grito de realização. Nos nossos sofrimentos não deve haver desespero, deve haver a realização de Deus. Um grito triunfante, de missão cumprida, de carreira terminada. Também, irmãos, um grito de redenção, de alívio. Um dia nós vamos experimentar esse grito. Um dia nós vamos estar com Jesus para dizer: está consumado. Esse mundo já passou. Você crê, você espera, tem cumprido a sua missão, tem combatido, porque graças a Deus que Ele suportou por nós. Amém? Se você pensou um dia em desistir, não faça isso. Não se dê pela fraqueza. Clame a Deus. Se está desanimado como pai, mãe, avó, avô, fique firme. Fique firme.
Se você está cansado de fazer o bem e não vê surtir efeitos, não pense nisso agora. Faça um pouco mais de bem. Porque quando nós cansamos, é porque nós devemos fazer mais. Paulo diz: não vos canseis de fazer o bem. 2 Tessalonicenses 3:13. Se os inimigos estão se multiplicando, ame a todos. Espero que não seja surpresa para a igreja. Depois você lê, se for surpresa, em Mateus 5:44. Para entender o que é ser filho do reino. Lembre-se, quem persevera é aquele que apresenta ferimentos. Quem persevera não é aquele que não apresenta ferimentos e nem está cansado. Porque esses sinais são dos perseverantes mesmo. É a validação de trazer as marcas de Cristo no corpo desta vida. Todos nós devemos ter marca de Cristo durante essa vida. Nunca pense você ser um membro de 20, 30, 40 anos e ainda não sabe quais são as marcas de Cristo na sua vida. Você tem que ter marcas para mostrar. Porque, meus irmãos, a dor não mata, mas o pecado é a morte. Cicatriz não mata ninguém. Cicatriz é a validação que você esteve no combate. Deus não nos chamou para sermos bem-sucedidos com pele lisa, sem cicatrizes. Porque quem não tem sinal no corpo de Cristo, não foi ao combate. Em algum lugar estava, mas não na missão do Senhor. A terra prometida, disse Jesus, aguarda os que perseveraram na promessa, e não aqueles que alcançaram glórias vãs, ou comemoraram muito neste mundo. Não, não, irmãos, de modo algum. Isso não compete aos filhos de Deus, aos seus discípulos. Porque os que querem esse estilo de vida vão abandonar o Evangelho. A terra prometida é reservada para aqueles que simplesmente, com todas as fraquezas, permaneceram fiéis até o fim. Vamos perseverar, façamos um bom combate, terminemos a nossa carreira e guardemos a nossa fé. Como diz Paulo sobre ele, a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 7. O Messias morreu, o Messias foi sepultado, o Messias ressuscitou, o Messias apareceu e o Messias vai reaparecer. Porque ele vai voltar. Se você crer em todos esses estágios do nosso Senhor Jesus Cristo, por que você não anda crendo, não vivendo a ressurreição de Cristo? Se ele vai voltar. Bem, irmãos, se Jesus não estivesse ressuscitado, a sua morte poderia trazer apenas um luto de injustiça, muito lamento e pouco efeito, mas não alcançaria a nossa redenção. Como ele foi sepultado, significa que realmente ele morreu. De fato, ele reviveu depois de morrer. A nova ordem de vida começou, embora a fé nunca mudou desde a ordem de Melquisedeque em Abraão. Não é de admirar que depois de muitas testemunhas que viram Jesus, eles tornaram-se base pública para confirmar a história das profecias diante de todos os homens. Jesus está morto. Seus amigos, ou vendo sendo sepultado, não tinham dúvidas.
Seu túmulo depois é encontrado vazio. E os seus discípulos estavam no limbo, nem nós acreditamos o que aconteceu. Será que ele ressuscitou? Depois, para a surpresa deles, pessoas em diferentes locais começaram a se encontrar com Jesus e eles asseguraram que ele estava vivo e de que eles não estão vendo um fantasma, era Jesus de fato. Como alguns já tentaram fazer acreditar e andam tentando fazer acreditar que não há ressurreição, porque não vivem a ressurreição. Quando é que você diz que não há ressurreição? Quando você não vive a ressurreição de Cristo. Paulo até diz, se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos e amanhã morramos. Nós não vivemos essa vida e não devemos viver. É um evento histórico que ocorreu neste universo criado por Deus e abriu uma porta de dimensões de vida e realidade, irmãos, que nós nem podemos imaginar, mas podemos crer. Os apóstolos relataram a história de Jesus de Nazaré, qual os homens assassinaram, mas Deus o ressuscitou, o qual foi rejeitado pelos homens, mas exaltado por Deus. Os homens fazem uma coisa, Deus faz melhor. Os homens matam, Deus ressuscita. Os homens rejeitam, Deus exalta. Cuja ressurreição comprovou Jesus como Messias, autenticou como Salvador e identificou como futuro juiz. Totalmente diferente desses juízes que andamos vendo por aí. Ao longo de todos os textos cristãos mais antigos contidos na Bíblia, a ressurreição de Jesus se destaca como a pedra fundamental, o manancial de água da vida, o compasso, o marcador, da qual e pela qual tudo está em torno dele. E é alcançado, ou é compreendido. Na verdade, Jesus é o centro do universo, porque nele está o poder da nossa salvação e da vida. Traz à luz a vontade de Deus para todo o seu povo e toda a criação, e mostra o seu poder, que tornará tudo possível, e tornará tudo possível por uma simples ação, todo aquele que crê. Jesus disse, todo aquele que crê. Toda obra boa, como estamos pregando, iniciada, mas não concluída, isto é, não concluída é não satisfazer os fins que Deus propõe. Meus irmãos, é como não ter feito. Se Deus iniciou uma obra na sua vida, porque um dia você creu, e você se encheu de fé que você é um filho de Deus, conclua essa obra, vivendo a ressurreição de Cristo, esperando a volta dele. Amém? Boa noite a todos, que Deus nos ajude a compreender esses maravilhosos mistérios de Deus, alcance daqueles que creem no seu Filho. Boa noite.